Fala galera, nessa aula eu vou mostrar como que funciona aí de fato o React Native, tá? Para você ter uma noção de como que ele interage com outros aplicativos, beleza? Então, é muito importante, eu gosto de sempre nos meus cursos mostrar a documentação, porque a documentação é a parte que você consegue pegar muita coisa, você consegue aprender muita coisa da solução e através da documentação você consegue ver como que funciona de fato o software. Bom, o React Native, hoje na gravação desse vídeo está na versão 0.62, ele tem alguns conceitos interessantes que, por exemplo, você tem uma estrutura ali de dependências de projetos, é muito legal. Se você for olhar aqui no próprio site do React Native, ele vai mostrar para você como que funciona esse core de componentes, tá? Tem imagens para ilustrar como fica simples você utilizar, por exemplo, os componentes aí do React Native, o Core Components, os seus próprios componentes, caso a gente quisesse reutilizar, criar algum componente nativo. Não é o nosso caso, que o nosso caso a gente está totalmente trabalhando com os componentes que o Expo gera, tá? Mas é importante que você saiba que na arquitetura do React Native você consegue criar componentes nativos. O que significa isso, Nathaniel? Você escrever um código Android e gerar uma bridge e fazer um componente nativo aí para você conseguir utilizar o seu React Native, utilizar o seu componente escrevendo em JavaScript. Não é necessário no nosso curso, é bom que você tenha conhecimento disso, mas no nosso curso isso não vai ser necessário, tá? A gente vai pegar tudo exatamente com React Native. A gente não vai escrever uma linha de código nativo. A gente só vai escrever códigos em JavaScript com React Native, tá bom? Uma coisa fundamental para você entender sobre o React é que ele funciona com estados. O que significa isso, Nathaniel? A gente muda as propriedades de um componente através do estado desse componente. Por exemplo, aqui no próprio site do React Native, você vai ver que ele te dá duas opções, que eu falei na aula passada. Uma opção é você utilizando hooks com a function, você cria um componente com funções, você não precisa utilizar classe. Eu particularmente prefiro o uso de classes nos meus componentes. A gente consegue utilizar aqui o uso de classes nos nossos componentes. Não necessariamente nós precisamos criar um componente com hooks e outro tem que ser com hooks também, ou seja, um a gente vai ter que usar funções e o outro a gente tem que continuar usando funções. A gente pode criar das duas formas, mas o que eu aconselho é que se você começou utilizando classes, continue utilizando classes, a não ser que seja algo muito específico que você não achou na documentação, que você só encontrou isso em funções e você não consegue abstrair isso para uma classe. Tudo bem, então aí você pode utilizar aí misturado, mas o ideal é que você configure para até a tua aplicação ficar padronizada. Se você estiver usando hooks, você usa aí hooks, que por exemplo aqui, aqui a gente tem na documentação o uso de hooks, que é esse use state aqui, eu vou mostrar ele na prática, a gente programando com ele de verdade aí na prática, é muito fácil. Se você quiser copiar aqui aonde que está essa documentação, vou mostrar esse código ele vai estar aí no próprio GitLab, tá? Eu vou subir todos os códigos aí que a gente for construindo para o GitLab. Vai ser bem simples a gente construir esses códigos no GitLab. E eu vou mostrar como é que funciona esse hooks aqui e mostrar como que funciona via classes. O estado, para você ver, ele tem uma diferença, tanto utilizando classes quanto utilizando hooks, utilizando funções, beleza? Então, vamos lá. Eu criei um projeto aqui básico, aquele blank que nós já havíamos criado, tá? E que só tem aqui esse texto.
É a partir desse componente que a gente vai começar a trabalhar aqui com o React Native, tá? Vou subir ele aqui para o meu emulador, npm run Android, ele vai subir aqui para o meu emulador e a gente vai começar a brincar com esse cara. Deixa eu diminuir aqui e deixar o nosso código aqui. Agora a gente vai criar de forma bem simples alguns componentes, tá? E manipular algumas variáveis que vão aparecendo aqui pra gente, beleza? Por exemplo, eu tenho um estado aqui, para você ter uma ideia, ele já começa utilizando funções. Esse é um componente que já está utilizando funções. Tá aqui, ó. Esse é o texto. Se a gente mudar qualquer coisa aqui no texto, ele vai mudar aqui automaticamente, beleza? Agora, a gente tem aqui as funções, que é um componente com uma função, e esse próprio componente a gente poderia abstrair ele em uma classe, colocar ele, na verdade, como uma classe no React Native. Como é que funcionaria isso? A gente vinha aqui, colocaria component, que é um componente do próprio React, beleza? E aqui, ao invés dele fazer um export the full, a gente coloca export class, function não, a gente tira o function e estende esse cara, extends component. Aí vocês podem perceber que mudou um pouco aqui esse nosso return, porque você não faz o return para uma classe, você faz return para um método. Então você vem aqui, coloca um método chamado render, que é da classe component, que é o que vai ser renderizado. E é o que a gente pode copiar e colar esse cara aqui, ó. Repare que é a mesma coisa que eu estou fazendo, ele está fazendo exatamente a mesma coisa, só que com um código de classes. Ele deu um erro aqui. Por que ele deu esse erro? Porque eu não coloquei o default. Export default class. Ele vai recarregar. Recarregou. Ele está fazendo a mesma coisa, só que ao invés dele chamar uma função no React, ele está chamando uma classe. Nessa classe, a gente consegue manipular os estados. De que forma? A gente coloca aqui uma variável chamada state e o objeto que a gente quiser colocar dentro dela. Eu vou colocar aqui, por exemplo, o nome. Nathaniel, beleza? Eu tenho aqui o nome Nathaniel. É a nossa variável. E eu vou colocar aqui para renderizar exatamente esse nome. Como é que eu faço isso, Nathaniel? Vem aqui, this.state.nome. Ele renderiza o conteúdo que tem aqui no meu estado. Como é que eu faço, Nathaniel, para mudar esse estado? Eu posso, inclusive, assim que esse componente abre, eu posso mudar esse estado, eu posso definir o ciclo de vida desse estado, dessa variável em específico. Vou criar aqui um button onPress, que assim que alguém clicar aqui, o que eu vou fazer quando alguém clicar aqui? Eu vou mudar esse nome aqui. Eu posso criar uma função aqui em cima, um método dessa classe aqui. Eu posso criar aqui, mudar nome. Vou colocar aqui o Eras Function. Criei aqui uma função mudar nome. E assim que alguém clicar no botão, ele vai mudar esse nome aqui. Eu vou criar aqui this.setState, ou seja, a maneira correta de eu mudar o estado da minha aplicação é usando o setState. Não posso fazer, por exemplo, assim, ó, thisState nome recebe outro nome. Eu não posso fazer isso. Isso aqui não é
não é o correto a se fazer. Se eu mudo o estado desse objeto aqui, eu preciso colocar ele no setState, assim, ó, nome recebe outro nome, beleza? Então, é muito interessante que você entenda isso. Mudar nome, eu tenho aqui uma função mudar nome. Então, aqui no onPress, eu posso chamar aqui this.mudar nome. Se eu chamar essa função mudar nome, assim que eu carregar e clicar no botão, ele vai mudar o nome. Botão. Tá faltando uma propriedade aqui no botão. Chamada title. Vamos colocar aqui um title no botão. Title. Mudar nome, beleza? Ele fez isso porque eu coloquei o parêntese aqui. Agora, sempre não tirar o parêntese, está aqui. Eu continuo chamando a função mudar nome. Repare que o nome está Nathaniel. Eu clico no botão, ele muda para outro nome. Então, se eu continuar clicando, ele vai mudar de novo, mas vai mudar para esse texto aqui. Esse exemplo é para que você saiba como que funciona o estado no React. Agora, por exemplo, se eu quisesse colocar aqui um input e que a partir desse input ele mudasse esse nome. Então, vamos lá, vamos criar aqui input. Text input. O value desse text input vai ser exatamente o this.state.nome. Beleza? E eu vou criar aqui uma função, onChange, que é um evento que quando esse onChangeText, que quando esse nome for alterado, eu tenho que fazer alguma coisa no React. Então eu vou colocar aqui, ó, onChangeText. Recebe, poderia ser qualquer outro nome, tá? Esse onChangeText vai receber o texto. Eu vou colocar aqui console.log o texto para você ver o que tem dentro dessa variável. E quando ele mudar o texto aqui, vou mudar o texto, vou chamar o onChangeText, beleza? Ele vai chamar exatamente essa função aqui. Vamos verificar como é que fica. Agora você percebe que esse cara é um input. Eu posso mudar aqui o nome dele, ó. Se você perceber, ele colocou aqui Nathaniel. Só que eu não fiz nada de evento para ele mudar esse nome. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer um setState, nome. Inclusive, eu posso deixar aqui com um parâmetro chamado nome, que ele pega o que tiver nesse valor e coloca nesse objeto nome. Vamos verificar agora como é que ficou. Então, sempre que eu alterar aqui, ó, ele vai alterar lá em cima também, tá vendo? Fulano de tal. Então, ele consegue alterar aqui de forma simples. Aqui o nosso input, ele está mudando o estado desse cara. Ao invés de assim que eu clicar no botão, ele está mudando para assim que eu digito isso no input, beleza? Se eu clicar aqui de novo, ele vai colocar outro nome. E eu posso mudar aqui de novo. Se eu digitar de novo, ele vai colocar para outro nome. Beleza? Esse é a mudança aí de estado do React Native. Ele funciona exatamente desse jeito, com classes.
Se nós quiséssemos utilizar isso aqui, Nathaniel, com hooks, como é que funcionaria para a gente fazer a mesma coisa que você fez aí utilizando hooks? Bom, bastaria a gente usar o useState. Vou mostrar aqui como é que funciona o useState. Vou dar um Ctrl Z aqui. Vou só copiar esse código aqui para deixar salvo para você depois que você quiser utilizar. Vou criar aqui uma cópia desse arquivo. Deixar a cópia desse arquivo aqui. O que está sendo chamado de verdade é esse. Eu vou dar um Ctrl Z para ele voltar a como ele estava antes, sendo usado como function, beleza? Agora ele está sendo uma função, voltou ao texto de antes. Agora, o que a gente vai fazer? A gente quer replicar esse código aqui que nós fizemos, só que utilizando hooks, utilizando funções, sem eu precisar herdar de uma classe o state aqui, não ter que ficar utilizando classe. Como é que funciona? Como é que eu vou conseguir fazer isso, Nathaniel? Bom, vamos lá. Primeira coisa que você precisa entender. Para utilizar esses caras aqui, a gente pode continuar deixando eles com o mesmo nome. Eu vou inclusive copiar esses aqui, ó, e colar aqui. Lembrando que tem que ter os imports dele aqui em cima. Vou importar todos eles, copiar os imports e colar aqui também. Deixa eu tirar esse daqui. Beleza, agora ele tem os imports. Só que ele viu aqui, por exemplo, que não existe esse thisState. Como é que funciona isso, Nathaniel? Se ele viu que não existe esse thisState, como é que funciona para a gente conseguir mudar isso? Para ele entender que esse cara é uma variável, é um estado aí do próprio React Native. Bom, a gente vai criar ele. Só que quando a gente usa hooks, a gente cria de uma forma diferente. A gente cria assim, ó, const. Aqui eu vou criar, por exemplo, o nome, que é a minha variável, que é essa variável nome aqui. E eu vou criar aqui o que vai poder mudar este nome, é o setNome, por exemplo. Vou criar aqui o setNome. Esses caras, eles vão utilizar o que nós chamamos de hooks, que é o useState, beleza? Você vê que ele já importou aqui, ó, do próprio React, useState. E aqui a gente coloca o valor dele. Eu, por exemplo, posso colocar aqui Nathaniel, que é o valor inicial que substitui esse código aqui utilizando classes, tá? Então aqui a gente vai ter ele utilizando hooks e a gente vai conseguir manipular esse objeto aqui. Primeira coisa que a gente já tem que fazer aqui é mudar esse state nome aqui. Vamos mudar ele para nome, beleza? Vou mudar ele aqui para nome, porque agora a gente não está numa classe, a gente está apenas dentro de uma função. Então, dentro da função, a gente tem que utilizar esses caras aqui, beleza? Então, tá aqui. Esse onChange, por enquanto, eu vou tirar. Vou mostrar como é que a gente vai fazer. Mas aqui, por enquanto, a gente vai tirar o onChange. Beleza, agora aqui ele tem o nome. A gente vai colocar o seguinte texto. A gente vai utilizar o mesmo onPress daqui, só que a gente vai mudar um pouco o uso aqui, tá? A gente vai criar um Errors Function aqui dentro. A gente vai criar aqui um Errors Function. E aqui dentro a gente muda usando setNome. setNome asDef. Então assim que ele clicar no botão, ele vai mudar o nome. setNome undefined. Eu criei aqui errado. O correto que se criar é assim. Agora ele começou aqui com o nome Nathaniel.
muda para outro nome, tá vendo? Então, a diferença aqui é que você consegue modificar o nome de uma forma diferente. Ao invés de você usar classe, você está utilizando funções. Então, você coloca aqui na sua função aquilo que você precisa. Aí o text input, o onChange, Nathaniel, vamos fazer o onChange também. Eu pego aqui o onChange. Ao invés de ter esse cara aqui, a gente coloca um Eros Function aqui dentro também. E o que a gente faz nesse Eros Function? A gente muda o nome também, né? Então, eu vou colocar aqui nome. This.setNome. Ou this não, setNome. E a gente coloca o nome, que vai ser digitado. Vamos verificar. Vou digitar aqui, ó. Ele vai alterar o nome também. Mudo, ele muda. Beleza, galera? Então é isso. A gente consegue utilizar tanto tanto funções com hooks, quanto classes aí com React Native utilizando classe. Eu particularmente acho muito mais organizado, acho mais legal utilizando classes. Mas aí é um gosto meu. Se você quiser utilizar hooks, fique à vontade. Inclusive, é o que mais você vai achar na documentação aí do React, é o uso de hooks, beleza? Eu vou você aí na próxima aula, beleza? Valeu, um abraço e até a próxima aula.